Meus amigos, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos. Nós estamos dando início aos nossos estudos da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, e desejamos a todos uma noite de boas reflexões. Vamos acompanhando a chegada dos nossos irmãos. Nós lembramos que nós só sabemos que você está aí se você se manifestar aqui no nosso chat. O Décio ainda não. Eu não sei se ele sabe. Mas eu, Décio, hoje nós vamos falar sobre a tua proposta. Eu acho que ele não sabe, porque ele não está em nenhum grupo, né? Da transitória, então ele não sabia. Hoje vamos falar sobre os animais. Meus amigos, então, como disse o nosso Carlos, atendendo uma sugestão do Décio Donato, nós vamos ter como tema essa noite a vida espiritual dos animais. E nós lembramos que aquele que quiser deixar algum tema, né, alguma sugestão aí de assunto para ser tratado, é só colocar aqui nos comentários e assim que possível a gente trata desse assunto, tá bom? Sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos. E nós vamos pedir para o querido Raul fazer a prece de abertura. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos por mais essa noite de oportunidade para refletirmos sobre a nossa verdadeira situação de espíritos eternos, imortais, vivendo uma experiência temporária nesse mundo, a fim de que possamos aprender, a fim de que possamos nos aperfeiçoar, que possamos, Senhor, colocar nosso empenho, Raul, nossa boa vontade. a sua prece não está sendo audível. Perdão, André. Agora vai. Pode fazer desde o começo. Por favor. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos para refletir sobre a verdadeira situação de nosso espírito, espíritos eternos, encarnados numa experiência temporária neste mundo, para que possamos nos tornar pessoas melhores, adquirir sabedoria, que possamos buscar, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa boa vontade, cada oportunidade de aprender, cada oportunidade de fazer o bem, que essa noite possa nos trazer mais esclarecimentos, mais lucidez, e que vibrações de muita paz, de muito amor, possam permanecer no nosso lar, no lar dos nossos entes queridos, e de tantas irmãs e irmãos nossos que estão em necessidade nesse momento. Muito obrigado, que assim seja. E o tema desta noite, animais e espiritualidade. Do livro O Consolador, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a pergunta 78. A zoologia é também objeto de atenção dos planos espirituais? Resposta. Sem dúvida. Também a zoologia merece o zelo da esfera invisível.
mas é indispensável considerarmos a utilidade de uma advertência aos homens, convidando-os a examinar detidamente os seus laços de parentesco com os animais, dentro das linhas evolutivas, sendo justo que procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob o seu cuidado amigo. Os reinos da natureza, aliás, são o campo de operação e trabalho dos homens, sendo razoável considerá-los mais sob a sua responsabilidade direta que propriamente dos espíritos, razão por que responderão perante as leis divinas pelo que fizerem em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. Boa noite a todos, né? Uma satisfação para todos nós, podemos conversar um pouco mais e aprender, né, a cada dia os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, nos convidando diuturnamente a nos tornarmos pessoas melhores, né, melhorando o nosso coração. Nós sabemos que um dos, né, principais objetivos da doutrina espírita é vencer o materialismo. E como que o espiritismo vai conseguir essa proposta, né? Esclarecendo, explicando um pouco mais sobre a vida espiritual, né? Nos apresentando a espiritualidade de uma forma que nós, enquanto humanidade, ainda não conhecíamos. O que fortalece o materialismo são os nossos vícios, né? Principalmente o orgulho e o egoísmo. E nós podemos avaliar o quão grande está ainda em nós, tanto o orgulho quanto o egoísmo, com as nossas paixões, com os nossos sentimentos em relação àqueles que nos são inferiores e aqueles que estão em condição de superioridade, né? Com relação aos inferiores, nós muitas vezes olhamos com desprezo, isso é um exemplo do orgulho, do egoísmo, e com relação aos superiores, nós muitas vezes olhamos com inveja, né? E aí essa demonstração dessas vicissitudes ainda reinantes no nosso coração. A doutrina espírita, nos apresentando o mundo espiritual, deixa bem claro para todos nós que estamos em processo contínuo de evolução. Portanto, a lei do progresso é uma lei divina, é uma lei natural e todos nós estamos sujeitos, né, suscetíveis a essa lei do progresso. Não dá para pular fora disso. Estamos constantemente envolvidos pelas leis divinas e uma delas é a lei do progresso. E enquanto espíritos criados por Deus que somos, né, a doutrina espírita nos apresenta que nós fomos criados todos iguais, ou seja, simples e ignorantes. E que nós vivemos um processo de maturação espiritual que não se inicia na atual situação que nós nos encontramos. Que nós somos maturados desde o reino mineral, né, dentro daquilo que nós conseguimos conceber com os nossos sentidos, na condição que nós nos encontramos aqui na Terra. Então, nós estamos maturando, né, participando ali de todos os reinos, do mineral, do vegetal, do animal, até chegarmos ao reino nominal, que nós atualmente nos encontramos. E isso proporcionando para todos nós o nosso progresso, a nossa evolução. E acima de nós, né, existem espíritos superiores
espíritos perfeitos, que com condições, né, muito além das nossas, com relação a conhecimento e principalmente com relação ao sentimento, ao amor. Né? Então, nós estamos exatamente naquele ponto em que nós temos criaturas que são, de certa forma, inferiores no processo evolutivo a nós outros, e criaturas já bem superiores a todos nós, né, que aqui nos encontramos. E os animais são essas criaturas que ainda são inferiores a nós, homens, mas que estão no seu processo de evolução. É isso que a doutrina espírita nos apresenta, com o Livro dos Espíritos, alguns pontos na Gênese ali, Kardec explicando para todos nós, quando se fala em alma dos animais, se assim podemos entender. Então, é lógico que há uma distância muito grande em termos de evolução, desse princípio inteligente, né, dessa alma, vamos chamar assim, dos animais, do nosso espírito, porque nós já temos emoções muito mais depuradas, nós temos a inteligência muito mais depurada, se compararmos com as emoções e a inteligência num estado ainda muito inicial dos animais, né? Quando nós desencarnamos, nós homens, no estágio em que nós nos encontramos, da nossa maturidade espiritual, nós permanecemos no plano espiritual por um tempo mais longo ou por um tempo menor, aguardando a nova oportunidade de reencarnarmos para saldarmos as dívidas, né, do pretérito, ou seja, nossa expiação, e também para evoluirmos, né, nos encontramos com as provas aqui na Terra que proporcionarão a oportunidade de progresso para todos nós. Então, esse tempo que nós permanecemos no plano espiritual, nós chamamos de tempo na erraticidade, ou seja, aguardando uma nova reencarnação. E esse tempo ele pode demorar ou ser mais rápido, a depender do nosso planejamento reencarnatório, dos nossos méritos, das nossas possibilidades. Não se fala em erraticidade para os animais, né? Os animais na vida espiritual, porque eles não são errantes, eles ainda não têm uma consciência plena acerca das questões moral. A ideia de bem e de mal não estão definidas para os animais. E existem espíritos que comandam esse processo reencarnatório dos animais, né? A vinda desse princípio inteligente, da alma dos animais, para a Terra e a vinda novamente, ou seja, a reencarnação desses animais. Então, são os espíritos responsáveis por essas atividades, e o tempo em que esses animais ficam no mundo espiritual é um tempo muito inferior, né, mas muito, muito inferior se comparado com o nosso. E muitas vezes, com ênfase agora aos animais domésticos, né, muitas vezes esses animais retomam o mesmo lar, acompanham aquela família, né, em várias existências desse animalzinho. Ele volta para aquele lar, formando ali vínculos afetivos que são muito importantes também para o progresso desse ser, né, ainda inferior a todos nós. Então, a doutrina espírita nos apresentando que todos nós estamos em processo de evolução, porque a lei do progresso é uma lei natural, que nós, né, estamos maturando desde o reino mineral, né, então passando aí por todos os reinos, e estamos atualmente no reino nominal, dentro daquilo que nós já temos condições de compreender, mostra para todos nós que temos, portanto, responsabilidades para com os entes inferiores da criação. Então, nosso dever
é tratar bem, é cuidar, é zelar, né, pelo bem-estar dos animais que, assim como nós, né, está no planeta para o seu aprimoramento espiritual. Enquanto os espíritos superiores se preocupam muito mais com a condição da moralidade aqui no planeta, fica mais reservado para a nossa condição atual de espiritualidade as questões materiais do planeta, né? O progresso material do nosso planeta. E, dentre eles, o cuidado com a natureza, com os animais. Daí a nossa responsabilidade para com o bem-estar deles, né? Lembrando que, na lei de causa e efeito, aquilo que nós fizermos, né, em malefício de toda a criação, nós certamente iremos responder por isso. Mas essa minha abordagem inicial, colocando, né, uma visão um pouco abrangente dentro desse aspecto, mas fixando esses 3 pontos principais, lembrando, portanto, que a alma dos animais no mundo espiritual não se confunde, né, com a mesma situação do nosso espírito, né, por conta deles não serem espíritos errantes como nós somos. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, e que nós possamos lembrar que esses seres inferiores da criação dependem também de nós para o seu aprimoramento espiritual. Meus amigos, continuando o tema, eu gostaria de colocar primeiramente o seguinte fato. Allan Kardec, quando construiu os pilares da doutrina, muito pouco tratou desse assunto. Nós temos no Livro dos Espíritos algumas questões, mas sem dar detalhes sobre a situação da alma dos animais na espiritualidade, sobre o processo de encarnação e desencarne. E faz todo sentido, porque, naturalmente, ele tinha que colocar ênfase nas questões da moralidade e já exigiu, então, que se tratasse do ser humano, especificamente, né? E não dos animais. Basta que lembremos que, embora pareça que Kardec esteve aqui ontem, mas Kardec publicou o Livro dos Espíritos 30 anos antes da escravidão ser revogada no Brasil. Então, tratávamos os homens aqui como escravos. Então, quer dizer da questão dos animais. Ou seja, não era o momento apropriado para que ele trouxesse esse tema. Nós não tínhamos ainda maturidade moral para isso. Muito bem. Mas ele deixou adiantado que o tema seria aprofundado posteriormente. Muito bem. Nós já temos bastante elementos aí com a obra de Chico Xavier. Aquele que estuda os livros de André Luiz vai receber notas importantes que vão dar sinais muito claros sobre a situação de animais na espiritualidade. Ainda não temos pormenores como temos, por exemplo, com o desencarne de um ser humano. Mas já temos algumas informações interessantes. Eu gostaria de compartilhar com vocês, já considerando que o Leandro tratou um pouco sobre os animais na erraticidade, a lei do progresso. Primeiro ponto é que não se discute mais o fato de que nós viemos, né, passamos pelas fileiras dos animais, do reino vegetal e do reino mineral. Nosso fluido inteligente, né, ele saiu das mãos do Criador, puro e simples, e foi sendo manipulado ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, até chegarmos onde nós chegamos. Já fomos ameba, já fomos um protozoário, não temos mais dúvida disso. A doutrina espírita já trouxe informações inquestionáveis, e quando eu cito doutrina espírita, eu estou me referindo a Kardec e Chico Xavier, embora outros médiuns respeitáveis também já tenham tratado do assunto. Muito bem. Então já sabemos, fomos animais.
Só que a distância entre o humano e o animal é gigantesca. E o que se caracteriza assim, de mais claro, que André Luiz tenta explicar para a gente naquele livro Mecanismos da Mediunidade, e também no livro Evolução em Dois Mundos, ele mostra que nós, humanos, já temos o que se chama de pensamento contínuo, ou seja, nós estamos pensando 24 horas por dia, emitindo ondas mentais, né? E o animal ainda não alcançou esse estágio. Ele emite pensamentos fragmentados, né? É como se nós tivéssemos uma onda, a do humano ela é contínua e não para. A do animal, eles soltam um fragmento, uma energia, solta outra, elas são fragmentadas, elas não são contínuas. Essa é a grande diferença, né? Pelo menos que esses livros abordam. E isso, em termos intelectuais, é uma diferença gigantesca. Então, eu estou colocando esse ponto para que a gente não confunda, né, a alma de um animal com a alma humana. E por que essa distância grande é importante? Para que a gente não caia naquelas armadilhas de, por exemplo, supor que é possível receber mediunicamente um animal. Não é. O corpo de um médium humano não vai receber uma alma de um cachorro, de um gato. E vice-versa. Um ser humano também não pode se manifestar através de um gato ou de um cachorro, né? A distância é gigantesca, o gato não suportaria as ondas mentais de um ser humano. Esse é um ponto. O outro ponto também, que é importante ser destacado, é que a doutrina espírita não reconhece a metempsicose, que é a possibilidade de nós reencarnarmos em corpos de animais. Por quê? Porque nós não retroagimos no processo. Nosso espírito não vai reencarnar em qualquer animal que seja. Agora, um animal lá na frente, né, com muitos e muitos anos, vai virar um homem, uma mulher, como nós todos. Então, eu coloco esse ponto para que a gente entenda que os animais ainda são inferiores, né? E a gente pode observar essa inferioridade, que não é nenhum preconceito, né? É um fato patente, que os animais, o progresso deles é pela força das coisas. Não é um progresso orientado, movido pela vontade de evoluir. E tanto é assim que o progresso deles é muito mais lento. Por exemplo, se nós pegarmos um animal há 1 milhão de anos atrás, por exemplo, a barata, ela tem 1 milhão de anos que vive no planeta e não construiu nada intelectualmente, não progrediu. Aí alguém pode dizer, mas peraí, se eu comparar uma barata de 1 milhão de anos atrás com a de hoje, eu vou ver a diferença. Sim, pela força das coisas, não é? E não uma evolução como a que aconteceu com o homem de simplesmente 2.000 anos para cá, né? Então, realmente não se compara a alma de um animal com a alma de um homem. Bom, a doutrina espírita, através das obras de André Luiz, traz várias informações que permitem que a gente tenha alguma ideia rápida de como é o plano espiritual. Temos animais no plano espiritual? Sim, temos. Os livros, a maioria deles, Nosso Lar, eu anotei aqui, até tirei trechos, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Libertação, Ação e Reação, Entre a Terra e o Céu, e aqueles outros dois que eu citei, todos eles mencionam a existência de animais sendo utilizados como auxiliares dos seres humanos. Então, temos lá aves, temos lá cavalos, muares, temos cães, animais domésticos. Nosso lar tem animais domésticos, né? Ou seja, a gente luta para chegar lá no plano espiritual e ter acesso a uma colônia como Nosso Lar, né? Não é fácil, a gente sabe. Mas os animais domésticos têm, né? E está aqui, no livro Nosso Lar, ó, um trecho aqui. Aves, narrativa de André Luiz, aves de plumagens policromas, ou seja, coloridas, cruzavam os ares, não é? Pousavam nas torres de Nosso Lar, está aqui, está no livro.
Diligências que as equipes fazem em regiões inferiores são ajudadas por animais. Você, quando entra naquelas regiões umbralinas, você não tem ali a terra plana, né? Uma via asfaltada. Você tem o relevo complicadíssimo, matas densas, sem contar toda a energia do ambiente, os fluidos extremamente materializados. Então, só espíritos muito adestrados na volitação conseguem atravessar essas regiões, mas a maioria dos trabalhadores que vão ali para auxílio, eles precisam da ajuda de animais. Nós temos aqui vários livros, eu vou citar de novo Nosso Lar, que menciona que equipes que vão para o umbral, elas contam com animais, cães, principalmente, cavalos e aves. Menciona-se aqui que algumas aves têm a característica de ingerir as formas, pensamentos inferiores que são criadas em regiões umbralinas. Né? Que a gente sabe que quando nós pensamos, aquilo se materializa, é uma forma pensamento, e aquilo vai contaminando o ambiente, né, quando estamos numa região inferior, emitindo pensamentos infelizes. Então, há aves que têm esse papel muito interessante, né? Nós temos, nas regiões umbralinas, animais ainda de aspecto muito rude, muito grotesco, similares a alguns animais pré-históricos que nós temos notícia aqui. Isso existe. A literatura, André Luiz, nos menciona, nos mostra, né? Temos aqui no livro Ação e Reação um trabalhador de Nosso Lar que ficava numa casinha, numa região inferior, ele era acompanhado por 6 cães. Né? Então, sobram informações sobre essa questão da existência de animais no plano espiritual. Não temos mais dúvidas a esse respeito. A questão do perispírito. O animal tem, então, um perispírito? A palavra perispírito, etimologicamente, né, ela é ligada ao ser humano, porque peri é o que contorna, é o entorno, né, de perímetro. E espírito, normalmente, é aplicada essa palavra para o ser humano. O espírito dá a ideia de um ser consciente, com bagagem moral. Então, tecnicamente, você não deveria dizer perispírito do animal, mas, dando um sentido mais amplo para essa palavra, sim, há um corpo fluídico, um corpo espiritual, que é o corpo que modela o corpo físico quando o animal reencarna, não é? Similar ao nosso, com a mesma matéria. Mais materializado, né? Mas é similar ao nosso. Um outro ponto, a reencarnação. A doutrina espírita explica que a reencarnação dos animais, do ser humano, ela se dá por um processo de miniaturização. O espírito é atraído para o corpo materno e ele vai, então, se diminuindo e expelindo, né, o excedente, até ficar num tamanho próximo ao tamanho do feto ali, e é colocado, então, no ventre materno. Isto ocorre da mesma forma com o animal, está lá no livro Evolução em Dois Mundos, o mesmo processo. Bom, de modo geral, essas são as informações que eu colhi desses livros, e eu queria só dar um último ponto, que sempre ficou na dúvida de todos, a questão da dor, né? E por que o animal sofre? Se o animal resgata débitos passados, é uma pergunta que todo mundo que gosta de animais faz, não é? E no livro Ação e Reação, o instrutor Druso nos dá uma pincelada sobre isso. Ele diz que nós ainda não compreendemos bem o conceito de dor. Nós temos várias espécies de dor, e ele classifica em 3 tipos. Ele chama de dor expiação, dor evolução, né? E a dor auxílio. São 3 tipos. A dor expiação,
Druso diz que a fonte dela é de dentro para fora. É a que o ser humano enfrenta, o animal não. Porque é resultado de débitos passados, o ser humano já é um ser consciente, então pode ser responsabilizado. Animais não. Por que de dentro para fora? Porque nós trazemos isso no nosso espírito, né, na nossa consciência, então se manifesta no perispírito e no corpo. O animal não tem esse tipo de vicissitude, não enfrenta essa dificuldade. A dor auxílio também não é aplicável aos animais, porque a dor auxílio é aquela que não tem causa no passado, ela serve para aquelas pessoas que viveram na própria existência, pelo seu jeitão de viver, necessitam de passar por um período mais difícil no fim da existência. Se costuma dizer muito, de aplicar muito ao câncer, aquele câncer prolongado que a pessoa enfrenta até o desencarne. Isso é considerado dor auxílio e muitas vezes não tem causa no pretérito. O objetivo é proporcionar a esse espírito reflexão, desapego, para que ele tenha um acesso mais fácil, um retorno mais fácil no plano espiritual e não tenha que enfrentar dificuldades maiores. Isso está lá no livro Ação e Reação. Bom, sobra a terceira forma de dor. Essa é aplicável aos homens e aos animais. É a dor evolução. É a dor que todos passam para progredir. Por isso que ele diz que a gente não conhece bem o que é a dor exatamente, a gente supõe que dor é algo que a gente deve se afastar, quando muitas vezes a dor é utilíssima. E ele cita, por exemplo, a criança quando nasce, que chora muito. E ele diz que, ora, o corpo dessa criança está se formando, os órgãos se adaptando, provoca dor, e o choro da criança muitas vezes é a dor, só que é a dor evolução, não é uma expiação. Ele não cometeu nada no passado. E o animal enfrenta essa dor também, né? Então, só aí uma colaboração sobre esse assunto. Não temos pretensão de esgotar, até porque, como eu citei, a doutrina espírita ainda está dando os primeiros passos nesse ponto, né? A doutrina espírita deu prioridade, e tem que ser assim, à questão moral do ser humano, né? E nisso embute a nossa obrigação de sermos bons para com toda a criação de Deus, né? Seja animal, vegetal ou mineral. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Meus amigos, boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Acho que foi extremamente bem comentado, né? Todas as questões que a gente poderia perguntar, né? Eu só queria, assim, fazer dar um link com o quadro primeiro, né, que foi apresentado lá, com a palavra de Emmanuel, né? E é muito interessante. Se a gente prestar atenção ali, vai ver que quando o Emmanuel falou sobre essa questão dos animais, como que os animais são recebidos, se os espíritos ajudam os animais e tudo. Ele deixa claro ao final, né, que muito mais que os espíritos, quem tem que ajudar a evolução dos animais somos nós. Como os espíritos superiores, né, nos ajudam, a nossa obrigação é ajudar aos animais, não só aos animais, né? Esse ao reino inferior que nós chamamos, né? As plantas, aos animais. Então, isso é uma responsabilidade nossa. Não dá para querer transferir para o plano espiritual essa responsabilidade. Tá? Isso é uma responsabilidade de cada um de nós. O Chico diz, tem uma frase que ele diz assim: aquela pessoa que não cuida bem do seu animal, né? Às vezes maltrata, inclusive, muitas vezes. Então, ele diz que essa pessoa não sabe amar, né? Não chegou a esse ponto de amar, né? Ela pode até gostar do bichinho, mas
não ama o bichinho, né? Pode gostar no sentido de ter em casa, como um bibelô, como outra coisa qualquer. Então, achei muito interessante. E essa questão que o André também colocou é uma outra questão que o André até ressaltou. No Livro dos Espíritos também aborda essa questão, né, sobre o sofrimento dos animais. E o André colocou muito bem que é um sofrimento evolução, né? Faz parte da evolução, como faz parte para nós mesmos, né? Então, faz parte esse sofrimento. Então, como foi colocado pelo André lá, Allan Kardec, eu não me lembro o nome da pergunta, aborda também exatamente esse tema. Eu vou pegar, não lembro, eu lembro a história inteira. Bom, vou tentar contar inteira, eu ia ler, mas contando, acho que todos nós conhecemos, ou a grande maioria sabe aquela história da cachorrinha, da cadelinha, né, uma cadela, de nome Boneca, né? Que o Chico queria muito, gostava demais, né? Amava aquela cachorrinha, né? Essa cachorrinha, na verdade, essa cachorrinha era do senhor Wilker e da dona Zilda, esposa dele, né? Que muitos anos ajudaram o Chico lá. Mas quando o Chico chegava à casa deles, lá a cachorrinha pulava no colo dele, beijava, lambia, né? E ele brincava com a cachorrinha, mas você está me deixando com muitas pulgas. Daí ela começava a fazer o gestinho de tirar as pulgas dele, né, com a patinha, e criou ali um amor muito grande, né? Mas, como todos os animais, e como nós mesmos, né, seres viventes aqui, um dia deixamos a Terra. O animalzinho veio a deixar o corpinho, desencarnou, né? E o Chico ficou muito abalado com aquilo. Então, uma determinada vez em que ele visitou esse casal, um casal muito amigo, esse casal foi um suporte para ele muito grande. Quem vê vídeos, por exemplo, antigos do Chico psicografando, vai ver aquela senhora do lado virando as páginas ali e aquele senhor, o marido dela, junto. Né? Isso durante praticamente quase toda a mediunidade do Chico, do período de 1959 até o desencarne dele, quando ele se mudou para Uberaba. Então, estava ali. Então, numa desses encontros na casa, o Chico era muito próximo à casa era em frente, na verdade, a casa do Chico com desse senhor, do Wilker, na mesma rua, e o Chico ia lá várias vezes. E um dia, esse casal resolveu, então, presentear o Chico, ele ficou muito abatido, né? Ele fez o enterro do cachorro, foi lá no fundo do quintal, abriu uma sepultura, né? O próprio Chico disse que chorou muito, né? Com a perda daquele cachorro. E aí, esse casal, em um determinado tempo, resolveu conseguir um outro cachorro. E foi lá, trouxe todo coberto num pano bem bonitinho, o cachorrinho lá, entregou no colo do Chico, né? E o Chico chegou ali, abriu, né? Viu aquele cachorrinho, né? E o cachorrinho começou a lamber o Chico, né? Então o Chico falou assim: não faça isso, você vai me deixar com muita pulga. E o cachorrinho repetiu o mesmo gesto do que a boneca, a cachorro interior, e começou a fazer os gestos de tirar as pulgas do Chico, né? E o Chico diz assim ao casal: vejam, a boneca está de volta, né? E foi falado aqui nos comentários todos que isso é possível mesmo. Inclusive, né, no começo o Leandro mencionou que muitas vezes pelo amor que nós temos por aquele animal, ele pode voltar sim em outra vida a conviver com a gente, em outro corpo, né? A conviver conosco na Terra, né? Pelo carinho. Mas o que fica de lição para nós, assim, a grande lição, né, está lá em Emmanuel, né? Os espíritos, né? Os espíritos cuidam. O Emmanuel rebate e diz: não, muito, muito mais do que os espíritos, os terrestres aí, os reencarnados na Terra, é que têm essa responsabilidade
né? E se nós pensarmos, a responsabilidade é toda nossa mesmo, né? Com esses seres, né? Que nós chamamos inferiores, não, que estão num degrau de evolução inferior, né? Mas nós temos uma responsabilidade muito, muito, muito grande, né? Tudo que nós fizermos contrário à natureza, nós vamos ter compromisso lá na frente, né? E nós fazemos muita coisa contrária à natureza, né? Então, a natureza vai responder, um dia ela vai responder para todos nós e às vezes a forma de resposta não vai ser aquela que nós gostaríamos. Mas temos sim, nós temos um compromisso, né, com esses seres, né? Como o plano espiritual superior tem um compromisso de nos ajudar na nossa evolução, nós temos o compromisso de ajudar na evolução dos animais, certo? É isso. Então, esse é o compromisso nosso. Eu pedi para colocar, não sei se deu tempo, o Raul colocar agora, antes da prece do Chico. Eu tive a oportunidade de assistir um vídeo e gostei demais desse vídeo. Eu vou fazer uma pequena biografia da senhora. Ela se chama Irvênia Prada. Essa senhora é uma médica, médica de animais, fugiu o nome, olha que coisa. Ela é uma médica veterinária da USP, né? E há mais de 35 anos cuida desse assunto, né? Ela é espírita, né? Pelas palestras, pelo que eu já vi dela, com muita base, né? São aqueles espíritas que têm base mesmo em Kardec, base na obra do Chico, e ela tem 2 livros muito interessantes. Um deles se chama, vai colocar aí para vocês verem, A Alma dos Animais e a Questão Espiritual dos Animais, né? Então, ela aborda com muita propriedade, com muito conhecimento. Ela vai muito longe do que nós fazemos aí, né? Ela tem projetos e participou de assuntos em que psicanalistas, psicólogos, tá, estão também estudando a questão dos animais, né? Como ajudar com a psicologia, né? Com a psicologia, no fundo, para que esses animais possam se melhorar cada vez mais, evoluir. Então veja que não é um trabalho assim muito superficial, ao contrário. É um trabalho com muita profundidade. Então fica aí a dica, né? E vai também aparecer aí no vídeo depois aí. No YouTube tem uma palestra, né, lá, essa live aí, de André Trigueiro. Esse André Trigueiro é aquele repórter da Globo, né, jornalista da Globo. E a Irvênia Prada, está no YouTube, né? Então, isso daí é muito interessante, porque é 1 hora e pouquinho, mas ele pergunta várias coisas para ela sobre os animais, e ela responde com muita propriedade, com muita categoria. Uma pessoa realmente que conhece o assunto. Fica aí, então. E se tiver alguma dúvida, que coloquemos aí nas perguntas aí. Mas acho que do que nós sabemos, né, o André levantou isso, o André falou sobre isso, né? Não existe muita coisa na literatura espírita, além do que o André já levantou, mas acho que um ponto primordial que o André levantou para mim foi a questão da dor e evolução. Porque essa pergunta sempre vem, mas por que o animal sofre, né? Nós sofremos porque temos um passado, mas também nós sofremos a dor da evolução, se for necessário, né, para o nosso aprendizado. É que nós não entendemos, como o André mencionou, e como o André Luiz diz lá no livro, Ação e Reação, a função benéfica da dor no nosso caminho. Então, meus amigos, é isso. Semana que vem, eu já queria falar até o tema para a gente não
são as leis da evolução, né? Leis da evolução. Esse é um tema que eu quero dar só aqui um pitaco, bem de leve, né? Alguns podem estranhar, a lei da evolução é uma lei física. Física. Ah, mas e fazer o amor? O amor é uma lei física? É. O bem é uma lei física? É. A bondade é uma lei física? É. São leis. Emmanuel, só para dar esse pitaco, para puxar a atenção de vocês, Emmanuel fala no livro Nos Domínios da Mediunidade, se não me engano, nos domínios... Um desses livros de André Luiz fala muito tranquilamente que essas questões, o amor, a bondade, tudo isso daí, essas coisas que nós achamos nessas virtudes todas, né? Que tudo isso, certo? Sairão do templo da ciência como equações matemáticas, de que o homem não há como duvidar. E é por isso que Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Veja que coisa interessante. E é por isso também que ninguém ilude as leis divinas, porque ela é uma lei matemática, certo? É matemática, né? Vai sair dos templos da ciência como equações. Então quando eu faço bem, eu faço amor, se eu vou dizer, sou uma pessoa boa todos os dias, sim, você está entrando num campo desse, né? Desse caminho, certo? Científico. Então, a nossa evolução é científica. É científica. Então, porque os ensinamentos do Cristo nos levam a isso. Amar nos leva a isso. Ser bons nos leva a isso. Então, só esse pitaco aí, porque esse é um tema que é muito interessante. Pode ser que precisamos de até 2 reuniões para abordá-lo ele com a profundidade que ele merece. Tá bom? Um beijo a todos, gente. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor,
fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Meus amigos, fiquem com Deus. Uma ótima noite para todos. Um abraço.